David Neres e Vini Souza no Cruzeiro. Juventus da Itália de olho em zagueiro cruzeirense. Cruzeiro vai ou não trazer reforços? Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças. Ancelotti explicando a derrota do Brasil e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Técnico Arthur Jorge acabou de chegar e vai ter direito a reforços, mas eles vão chegar apenas na metade do ano. Nem o goleiro, nem o zagueiro, que são as posições mais pedidas pelo torcedor do Cruzeiro, serão contratados por agora. A ideia é que o novo comandante tenha tempo para avaliar o elenco, para identificar necessidades e a partir daí buscar soluções a partir de 20 de julho, que é quando a janela por aqui reabre. Ainda perguntei, antes de gravar esse vídeo, para uma fonte importante no Cruzeiro, se Alexander Barbosa, zagueiro argentino que trabalhou com Arthur Jorge e fez sucesso no Botafogo, vale a lembrança de que o Botafogo passa por uma enorme crise, se o Barbosa poderia ser contratado e a pessoa assegurou que não haverá a negociação, pelo menos por agora. Você, torcedor do Cruzeiro, acha que a Raposa tem elenco suficiente para sair da situação que se encontra lanterna do Campeonato Brasileiro, a pior campanha na história do Cruzeiro depois de 8 rodadas? David Neres e Vinícius Souza, ou Vinição, no Cruzeiro. Especulação que surgiu no fim de semana. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com o dirigente do Cruzeiro para perguntar se existe alguma possibilidade de contratação do atacante do Napoli e do volante que joga no Wolfsburg. Minha pergunta foi, abre aspas, esses nomes são possibilidades? A resposta, atualmente não. E aqui que vem a minha consideração. Se o dirigente do Cruzeiro fala em atualmente não, é porque em algum momento David Neres e Vinição estiveram nos planos, ou estarão, até porque, vale a lembrança, a janela de transferências internacional está fechada e só abre em 20 de julho. Bora ficar de olho nesses dois, parecem ser extremamente relevantes e o não descarte desse dirigente cruzeirense com quem conversei me deixa com uma pulga atrás da orelha. David Neres tem 29 anos de idade, formado no São Paulo, 25 partidas, 6 gols e 4 assistências pelo Napoli, 14 jogos como titular, 11 na condição de reserva, tem contrato até junho de 2028 e foi comprado pela equipe italiana por 28 milhões de euros. Já o Vinição tem 26 anos de idade, atleta formado no Flamengo, esteve na mira de Palmeiras e Corinthians no ano passado, temporada no Wolfsburg de 19 partidas, 100 gols e sem assistência, contrato até junho de 2030, ele havia sido comprado no ano passado por 15 milhões de euros. É hora de falar sobre a chance de debandada no Zenit, um dos clubes mais ricos do mundo, cogita negociar atletas brasileiros na metade do ano. Nino, Wendel e Luiz Henrique são 3 possibilidades. Nino tem conversas há bastante tempo com o Palmeiras, o zagueiro que era do Fluminense chegou a dizer sim para o Palmeiras, e só não se mudou pro Parque Antártica porque o Zenit na última hora vetou. Existe uma combinação para que ele seja vendido ao Verdão na metade do ano, numa operação entre 12 e 15 milhões de euros, um baita lucro para o Zenit, que havia o comprado do Fluminense por algo na casa dos 4 milhões de euros. Em relação ao Wendel, só não se mudou para o Botafogo na temporada passada por 20 milhões de euros, porque na última hora o Botafogo não conseguiu cumprir com o acordo financeiro combinado entre os clubes. O Zenit desfez o negócio e o Wendel segue em busca de oportunidades no futebol nacional. A pedida do Zenit hoje gira na casa dos 20 milhões de euros, e aí vale a lembrança de que além do Palmeiras, há outros interessados na Itália. Pelo menos 2 times italianos já recorreram ao staff do jogador para demonstrar a intenção. Sobre Luiz Henrique, esse é o mais difícil das contratações no Zenit. Jogador comprado do Botafogo por um caminhão de dinheiro, hoje não sairia por menos de 35 milhões de euros. Luiz Henrique, convocado para a seleção brasileira, tem boa performance, especialmente sob o comando de Carlo Ancelotti. Difícil imaginar que por tais cifras possa pintar no futebol nacional. E se o Zenit topa negociar todos esses jogadores apenas em condições extremamente benéficas para ele, é porque o Zenit está de olho na contratação de mais brasileiros por aqui. Jogadores jovens, ainda sem explodirem, seriam contratados para que se valorizassem por lá, garantindo ainda mais grana para o time russo. E você, gosta do Nino, do Wendel, do Luiz Henrique? Caberiam no seu clube do coração? Já use o espaço para comentário para registrar sua opinião. E a Juventus da Itália está de olho em Fabrício Bruno, zagueiro que já esteve na seleção brasileira e é titular absoluto do Cruzeiro. Nos últimos dias,
representantes do clube italiano entraram em contato com o empresário do Fabrício Bruno para tentar entender as condições, pensando e projetando uma proposta para os próximos dias. A ideia era contratar o Fabrício Bruno para a janela de julho/agosto, que abre em algumas semanas. Importante registrar que o Fabrício Bruno recentemente teve seu contrato renovado no Cruzeiro. Novo vínculo só termina em 2030 e faz do atleta um dos zagueiros mais bem pagos do futebol brasileiro, vencimentos na casa de 1.300.000 por mês. Juventus que já tem um outro zagueiro brasileiro como titular, o Bremer, que inclusive jogou no amistoso da França contra o Brasil na última sexta-feira e na quinta-feira, e foi dele o gol da seleção brasileira. Fabrício Bruno já foi alvo de propostas como, por exemplo, da Inglaterra, mas preferiu continuar no Brasil porque os vencimentos que ele teria no futebol inglês seriam bem parecidos aos do futebol brasileiro. Hora de falar sobre os técnicos mais bem pagos do futebol brasileiro. Muitas novidades nas últimas semanas, com demissões de Tite, Felipe Luiz, chegadas de Arthur Jorge, Leonardo Jardim, até por isso esse ranking se faz necessário. Técnico mais bem pago da América do Sul segue sendo Carlo Ancelotti, 5 milhões de reais por mês, comandante da seleção brasileira. Se a gente levar em consideração apenas os treinadores de clubes, técnico mais bem pago no futebol brasileiro segue sendo Abel Ferreira, o palmeirense que fatura 3 milhões de reais por mês, isso sem falar em bônus estratosféricos. Por exemplo, o título da Libertadores da América vai valer ao Abel em 2026 20 salários. Leonardo Jardim do Flamengo é o segundo técnico mais bem pago, empatado com o Arthur Jorge. Os dois portugueses recém-contratados, o Jardim no Flamengo, o Arthur Jorge no Cruzeiro. 2 milhões e meio de reais para cada um desses comandantes. São novidades nesse ranking, afinal de contas não estavam empregados por aqui. Dorival Júnior do Corinthians aparece na quarta colocação, empatado com o Luiz Castro, que é técnico do Grêmio. 2 milhões de reais por mês é o preço do pacote para o ex-treinador da seleção e para o ex-comandante do Botafogo. O ranking tem o quinto lugar com o Renato Gaúcho, que estava desempregado e foi contratado recentemente pelo Vasco da Gama, investimento de 1.700.000 reais por mês. Tenho certeza que o torcedor cruzmaltino está imaginando que cada centavo está valendo, até porque o início do Renato Gaúcho com a camisa do Vasco é dos mais promissores. Que mais chamou a atenção nesse ranking? Quem você acha que mereceria estar recebendo mais? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Minha família, chegando aí com mais um giro de notícias importantes do Cruzeiro nesta terça-feira, agitadíssima aí no outro cabuloso. A gente encerra nossa edição do nosso vídeo por aqui. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo.